Olá, então agora aqui na nossa segunda aula, de lipídios, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação deles. Na última aula a gente falou sobre a estrutura básica aí, que ele é constituído por glicerol e ácido graxo. Vimos os ácidos graxos saturados, presentes principalmente em gordura animal, que não tem dupla ligação. Os ácidos graxos insaturados, que a gente vê principalmente nos óleos vegetais e que apresentam duplas ligações. Vimos os ácidos graxos essenciais que o nosso organismo não produz, que são os ômega 3 e ômega 6. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da classificação deles. Eles são classificados aqui como os lipídios simples, que são esses basicamente formados por um ácido graxo e o glicerol, que é o que a gente já viu na aula 1, E esses ácidos graxos, eles podem se separar, então, se dividir em ésteres de glicerol, que são as gorduras aí, os principais lipídios que a gente estuda na área de alimentos, ou ainda os cerídeos, ou as ceras, que são os ácidos graxos e que se juntam com álcoois de cadeia muito longa. A gente já vai ver um exemplo. Então, aqui os lipídios simples, as gorduras. A gente pode ter, então, o triglicerídeo, que é o que a gente mais vê. O que eu tenho? Uma molécula de glicerol aqui e 1, 2, 3 moléculas de ácidos graxos. Um diglicerídeo, di de 2, uma molécula de glicerol, 2 ácidos graxos. Eu não tenho o terceiro. Monoglicerídeo ou monoglicerol, eu só tenho uma molécula de ácido graxo junto, esterificado aqui no glicerol. E aí nós temos as ceras, os cerídeos, que também fazem parte dos lipídios simples, que eu tenho moléculas de álcoois muito grandes, olha só, 30 carbonos de um lado, 15 carbonos do outro, que um exemplo é a cera de abelha, o palmitato de miricila. Aonde mais a gente encontra cerídeos? Na casca da manga, se você observar, quando a gente molha a casca da manga, ela não absorve a água, ela escorre. Então, é por conta da presença de um cerídeo aí nessa casca. Depois dos lipídios simples, nós temos os lipídios compostos. Os lipídios compostos, basicamente, eles têm o quê? A presença também de glicerol e ácido graxo. Eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, mas eles são compostos por mais uma estrutura. Por exemplo, aqui, o glicerofosfolipídio tem uma molécula de fósforo, esfingofosfolipídio, outra molécula de fósforo. Glicolipídio, glico, vem de carboidrato. Ele tem uma molécula de monossacarídeo ou de disacarídeo. Então, os compostos é quando eu tenho a estrutura básica, glicerol e ácido graxo, e mais uma estrutura separada, extra. Aonde a gente principalmente vê a presença na área de alimentos? Os fosfolipídios, que a gente pode utilizar como emulsificantes lá dos aditivos que a gente viu em conservação de alimentos. Os fosfolipídios, eles são caracterizados por terem assim uma parte polar, que se liga facilmente à água. Aqui, esse círculo significa essa estrutura aqui, que tem o fósforo aqui. E a parte apolar, que tem só hidrogênio e carbono e não consegue se ligar com a água. Então, os fosfolipídios são importantes na parte da emulsificação dos alimentos. Nós também temos um outro lipídio composto importante, o cerebrosídeo. Por que o nome é cerebrosídeo? Porque ele é principalmente encontrado nas células aí do sistema nervoso, do sistema cerebral. Basicamente, eu tenho o quê? Uma molécula aqui de galactose, um carboidrato, que a gente estuda nas aulas de carboidrato, um ácido graxo e uma esfingosina. Então, aqui também eu tenho uma parte não polar e uma parte polar. Então, os lipídios compostos têm ácidos graxos, têm o glicerol, mas têm outras estruturas extras, Os lipídios derivados é uma classificação muito ampla, que é basicamente todo composto que foi hidrolisado de um lipídio simples ou composto. Por exemplo, se eu quebro um lipídio lá, um triacilglicerol, eu tenho um glicerol e tenho um ácido graxo. São considerados
derivados de lipídios. A vitamina A acaba entrando como um derivado de lipídio. Alguns pigmentos, como os carotenoides, são considerados lipídios, que vêm derivados de um lipídio. O colesterol também é um lipídio derivado. Então, nesse sentido, a gente tem muitas estruturas que são consideradas lipídios. Aqui, para ficar mais fácil, um resuminho. Lipídios simples, as ceras, né? Que são ácidos graxos de cadeia longa, ou os acilgliceróis, monoglicerol, diglicerol, ou principalmente os triglicerídeos, ou triacilgliceróis, que é o que a gente mais estudou. Os lipídios compostos é uma estrutura ali de um glicerol, de um ácido graxo e mais alguém. Carbono, hidrogênio, oxigênio e mais alguém. Um fosfato, um açúcar, um carboidrato complexo. Então, são os lipídios compostos. E os derivados, eles satisfazem essa definição de lipídio, né? Vem derivado de uma hidrólise de uma molécula maior, mas não é composto especificamente por glicerol mais ácido graxo. Aonde a gente vê esses? Os carotenoides, que são os pigmentos, as vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina K, os esteroides, né, os hormônios, são todos considerados lipídios derivados. Nós temos algumas propriedades bem importantes para os lipídios, que são importantes na área de alimentos. E aí a gente vai falar sobre algumas delas. Por exemplo, a solubilidade, né? A gente sabe de antemão que os lipídios são compostos insolúveis, né? Eles não se dissolvem em água. Então, quando que eles não se dissolvem? Sempre que o ácido graxo tiver mais do que 3 carbonos. Até 3 carbonos a gente pode chamar o ácido graxo de solúvel em água. A partir disso, quanto maior o radical, quanto maior o ácido graxo, mais apolar, ou seja, menos solúvel em água. Ponto de ebulição também está relacionado com o número de carbonos, porque quanto mais carbono eu tenho, mais calor eu vou precisar para chegar na fervura desse óleo. Então, quanto maior a cadeia carbônica, mais temperatura, mais calor eu vou precisar para chegar na ebulição. O ponto de fusão é relacionado ao número de insaturações, as duplas ligações. Então, significa que quanto mais insaturado, menos hidrocarbonetos, menos carbono e hidrogênio eu tenho, menor é o ponto de fusão, ou seja, menor é o calor que eu preciso. Por isso que a gente tem que os ácidos graxos insaturados estão presentes principalmente nos óleos, que são líquidos, porque o ponto de fusão é menor. Quer dizer que quanto mais insaturação, mais líquido ele fica em temperatura ambiente, tá? E a viscosidade a gente observa que diminui, né, com a temperatura. A manteiga fica líquida quando a gente aquece. O próprio óleo de soja, o óleo de girassol, o óleo de milho, ele já é mais líquido, mas quando a gente aquece ele fica ainda menos viscoso. Isso porque diminui com o aumento da temperatura. Outra coisa que a gente observa, né, é esse polimorfismo, que a gente tem a diferença entre gordura e óleo. A gordura no estado sólido, porque ela está presente principalmente nos ácidos graxos saturados, e o óleo é líquido, porque apresenta principalmente a composição de ácidos graxos insaturados. E aí o ácido graxo insaturado ele tem aquela curvatura que não permite o empacotamento, consequentemente não permite a solidificação. Mas tem um componente que a gente consegue ver as duas fases. O óleo de coco. O óleo de coco ele tem tanto a presença de ácidos graxos insaturados quanto saturados. Por isso que no verão a gente tem óleo de coco líquido. No inverno, temperaturas menores que 25, não precisa ser um inverno rigoroso. Menores que 25 graus, a gente já tem o óleo de coco sólido. O mesmo potinho, o mesmo frasco que a gente adquire. Então, isso é porque ele tem tanto a presença de vários ácidos graxos insaturados,
quanto a presença de vários saturados. Nos alimentos, os lipídios são super importantes. Na aparência, né, tem um brilho diferenciado nos alimentos ricos em gordura, na coloração, na textura, então, a gente tem a alteração da viscosidade, da elasticidade. Um chocolate mais cremoso, por exemplo, é um chocolate que tem uma quantidade maior de gordura. O sabor, né? Um alimento que é muito gorduroso, ele demora para liberar os compostos relacionados com o sabor. Um alimento, uma diferença a gente pode ver num picolé de água e um picolé de leite, por exemplo. No picolé de água, a gente pode utilizar menos aromatizantes, menos saborizantes e consegue perceber o sabor antes. Já um picolé com leite, que tem mais gordura, a gente demora um pouquinho mais para perceber. E os lipídios também estão relacionados com mouthfeel, que é essa sensação de cremosidade, derretimento que a gente observa no chocolate, principalmente na margarina ou na manteiga. Então, essas são as propriedades, né, dos lipídios aí nos alimentos que a gente pode perceber, e na próxima aula a gente vai falar sobre algumas reações importantes dos lipídios nos alimentos.